essa mensagem. E eu quero então iniciar dizendo para os irmãos que estão acessando a nossa live: seja bem-vindo, e que o Espírito possa falar conosco aqui e com vocês também aí, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar, amado, sobre um tema que, começando com uma pergunta: qual é a sua cidadania, né? Qual é a sua cidadania? Todos nós somos. Você tem uma cidadania brasileira, outro portuguesa e tal, etc. Mas não é nesse tipo de cidadania que eu quero perguntar para os irmãos. Qual cidadania você é? Da Babilônia ou da Nova Jerusalém? Porque biblicamente existe o povo de Deus, o escolhido de Deus, os cristãos, os servos de Deus, e existe os ímpios, aqueles que não querem servir a Deus. Então nós podemos ver que a Bíblia fala que não ameis o mundo. Então quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então ou você vive no mundo ou você vive para servir a Deus. O Senhor Jesus diz assim que quem comigo não ajunta, espalha. Amados, não tem meio termo. Ou nós servimos a Deus com intensidade, ou nós vamos partir para o sistema deste mundo. Então eu quero falar aqui um texto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 até o 5. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 até o 5. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E exclamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu e dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nós temos aqui claramente uma palavra dizendo: afaste-se dela, sai dela, povo meu, não seja participantes dos seus pecados. É uma palavra contra a Babilônia. E o que seria a Babilônia? Por isso, eu não estou falando de uma cidadania natural. Eu fiquei muito feliz essa semana. Minha filha mandou uma foto de um documento autorizando ela morar e trabalhar no país Portugal, onde ela se encontra. Até esses dias ela estava, bem dizer, ilegal lá, estava como turista. Mas graças ao Senhor Jesus, ela está aí podendo ficar naquele país. E logo em breve terá uma outra cidadania portuguesa. Quem sabe meus netos vai ser português. Eu vou ter que parar de contar piada de português agora que eu vou ter família portuguesa, né?
Mas o que eu quero dizer aos irmãos que antes nós éramos forasteiros nessa terra. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós recebemos uma outra cidadania, a cidadania celestial. Amados, lá em Efésios capítulo 2, 19, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora você tem uma nova identidade, uma nova cidadania. Jesus veio no Calvário para te dar um passaporte para essa cidade, a cidade celestial. Jesus diz aos seus discípulos: eu não sou desse mundo. Ele estava aqui, mas ele falou: eu não sou parte, eu não sou deste mundo. Quer dizer, a minha cidadania não é terrena. Em João capítulo 8, versículo 23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Quer dizer, Jesus estava de passagem aqui, e você também está de passagem, porque a sua cidadania não é deste mundo. A palavra de Deus é bem clara: ou amamos as coisas do alto, ou amamos as coisas de baixo, que é deste mundo. Precisamos entender que a grande Babilônia um dia será julgada. Amados, a Babilônia vem da palavra Babel, e a palavra Babel é citada pela primeira vez em Gênesis capítulo 11, quando ocorreu aquela confusão das línguas. Os irmãos lembram que foi construída uma torre pelo um governador chamado Nimrod, onde ele queria tocar os céus, fazendo uma torre muito grande, um edifício muito grande. E o princípio de Babel se desenvolve na Bíblia, e ela se torna a grande Babilônia. A palavra de Deus é bem clara, irmãos. Babilônia quer dizer confusão das línguas. Deus teve que confundir as línguas. Então lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 4, e disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toca os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Em Gênesis capítulo 10, nós vemos o significado de Babel. A cidade foi formada por esse homem chamado Nimrod, e Nimrod no hebraico significa rebelião, confusão. Gênesis capítulo 10, versículo 9: e ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então Nimrod foi o fundador de Babel. Mas era somente uma simples cidade que ele queria fundar? Não, ele queria impor uma mentalidade, chegar até Deus. Quem sabe através do seu sistema de governo, ele queria se titular como Deus. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a expressão valente caçador diante de Deus, que diz aqui o texto de Gênesis 10, que valente caçador diante de Deus foi traduzida na Septuaginta como valente caçador contra Deus.
Então, mas pastor, que negócio é esse, Septuaginta? O que é Septuaginta? Septuaginta significa a primeira tradução do original hebraico para o grego. Quando a Bíblia pela primeira vez foi traduzida do Antigo Testamento pela linguagem hebraica para o grego, foi ali 72 anciões judeus, rabinos, mestres da lei, e esses 72 foi escolhido de 6 rabinos de cada tribo. Então, quantas tribos tinha a tribo de Israel, irmão? 12. Então, se você pegar 6 ancião por cada tribo, vezes 12, dá 72 ancião. Por isso que é muito conhecida como Septuaginta. Então, na Septuaginta aqui, a tradução de Gênesis 10, 9, este foi poderoso caçador diante da face de Deus, este foi poderoso caçador contra a face de Deus. Mas nós vemos que por isso Babilônia aponta para o mundo, e o mundo aponta para tudo que é confusão. Por isso Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quer dizer, todo o sistema deste mundo está corrompido por Satanás, desde o avanço da humanidade lá na Mesopotâmia, criado pela primeira cidade chamada Babel, que depois virou Babilônia. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Irmão, não tem como você querer viver uma vida servindo a Deus e uma vida servindo ao mundo, porque o mundo, o sistema do mundo já está no maligno. A palavra de Deus diz que devemos lembrar, na palavra de Deus, aliás, devemos lembrar que Babilônia, ela possui 3 aspectos, 3 características. O aspecto literal é a cidade, lá perto do rio Tigre e Eufrates. Essa é a Babilônia lá na Mesopotâmia, no sentido literal, construída à margem do rio Eufrates. Conforme, se você ler o livro de Daniel, ele vai falar sobre isso. Agora, a Babilônia religiosa está em Apocalipse capítulo 17. Essa Babilônia religiosa, ela é conhecida como a grande meretriz, a prostituta. E também nós temos a Babilônia, outra característica, outro aspecto de Babilônia, é a Babilônia material, que é no capítulo 18 de Apocalipse. Apesar, você pensa que é a mesma, mas elas se entrelaçam, versículo 17 e 18. Na verdade, realmente a Babilônia é a mesma do capítulo 17 e 18, mas ela tem 2 aspectos, 2 sistemas, um religioso e um material. Então podemos notar que um exemplo, desde o início, Satanás tem levantado homens para edificar cidade de tijolo, desde o início. Começou com Babel, depois os grandes faraós construíram cidade de tijolo, fazia aqueles silos grandes para guardar alimento. Inclusive José na época teve lá sendo governador do Egito, mas o povo era escravo, amassando tijolo na época de Moisés. Amado, eu quero dizer que Faraó, ele fazia também essas grandes cidades, por sua vez simbolizando sempre o esforço humano.
e a obra do inimigo escravizando o povo de Deus. O mundo é isso, a grandeza do mundo é isso, é sempre fazendo o povo de escravo. Esse é o sistema do mundo. Podemos notar que Deus não diz que a sua obra é de tijolo. Você vê, quando ele chamou Pedro e fala assim: eu sou o tijolo angular, e você é o tijolo que é a minha igreja. Não, ele fala pedra, porque tijolo esfarela, irmão. Eu estive reformando meu banheiro essa semana, lá é casa antiga de tijolinho. Na hora que você bate lá para quebrar, sai aquele poeirão que só Jesus. Mas vai quebrar uma pedra para você ver. Por isso, Jesus, ele representa a pedra, a casa firme, rocha. Mas sempre Satanás vem com as suas construções fazendo em tijolo, que é o esforço humano. Porque o tijolo, a natureza já cria ela, mas o tijolo tem que ser amassado. É esforço humano. A Nova Jerusalém é edificada com pedras preciosas. Enquanto governos do mundo antigo se preocupavam em formar cidades, fortificava, Deus chamava Abraão para viver em tendas. Enquanto o governo faraônico fortificava muitas cidades, como também formava as pirâmides do Egito. Pode ver que as pirâmides apontam para um sistema, para uma filosofia do ocultismo, uma lógica esotérica, com o objetivo de canalizar poderes espirituais. Tem gente, o místico gosta de ter uma pirâmide dentro da casa dele. Assim o mundo de hoje não é diferente. O mundo hoje levanta os filhos de Deus a viverem com os seus próprios esforços, trabalhando tanto que às vezes não tem nem tempo para cultuar a Deus. Isso é escravidão espiritual. O diabo, irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês, você que está ouvindo essa live: tome cuidado quando o seu trabalho te toma o lugar de Deus. Porque às vezes o inimigo, eu não estou dizendo, às vezes a pessoa, agora tudo é o diabo. Não, é o sistema do mundo. O inimigo quer fazer com que as pessoas venham somente querer o material, querer ganhar, querer somente focando nas coisas materiais. Nunca se contenta com nada, irmão. Eu acredito que anos atrás você tinha uma TVzinha de 14 polegadas e você era feliz. Aí veio a de 20 e você, não, eu preciso do a de 20. Aí veio a de 40, esse tem a de 40, agora tem a de 60, você quer a de 60. Nunca a gente se contenta, não é verdade? Sempre querendo trabalhar mais para adquirir as coisas que o mundo oferece. E isso pode levar a pessoa a fazer hora extra, mais extra, trabalhar sábado, domingo, e esquece de Deus. Isso é escravidão do mundo. Então podemos notar que Deus não diz que a sua obra é de tijolo, e sim de pedras. O tijolo se desfaz rapidamente, as pedras duram séculos. Jesus diz que Ele é a pedra da esquina e não o tijolo da esquina. A Nova Jerusalém é edificada com pedras preciosas, enquanto o governo do mundo antigo, ele só quer formar cidades e mais cidades. Abraão, quando Deus chamou, Deus construiu uma casa para Abraão morar? Não, Abraão morava em tendas. Através de Abraão, Deus começou a manifestar a ele, e ele morava em tendas e Deus falava com ele nas tendas. Lembra do milagre quando ele saiu para fora e viu as estrelas do céu? Ele estava na tenda e Deus falava com ele. E depois ali de um tempo surgiu Moisés. E Moisés, através de Moisés,
Deus levou o povo ao deserto e Deus habitava no tabernáculo. A casa de Deus era o tabernáculo. E assim foi na vida de Salomão. Quando Salomão fez o templo, a glória de Deus veio sobre o templo. Mas eu quero dizer que quando Jesus veio, ele falou que Deus não habitaria mais em templo feito por mãos de homens, mas ele habitaria em nós. Em nós. Eu quero dizer, irmãos, que logo com a vinda de Jesus, nós passamos a ser cidadãos do céu por causa do sangue do Cordeiro. Agora nós temos livre acesso ao Pai. E eu quero dizer e dar aqui uma descrição da grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura. Olha só, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. É uma visão de João vendo lá o futuro. Revelação. Esse texto, irmão, presta atenção. E a mulher que estava vestida de púrpura. Esse texto fica bem claro que esta grande Babilônia aponta para uma mulher, uma meretriz, quer dizer, uma religião que se prostitui. Uma religião que se prostitui. Qual é a maneira que Deus trata prostituição na Bíblia? Idolatria. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus caía em idolatria, Deus dizia que eles estavam caindo em prostituição. Prostituição é idolatria e idolatria é prostituição. Não existe outro ramo do cristianismo mais idólatra do que a Igreja Católica. Não é por acaso que afirmamos que o catolicismo ele pode representar a Babilônia espiritual. Irmão, cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, adoram só Jesus, mas o catolicismo é mariana. A Igreja Católica Apostólica Romana foi a primeira instituição religiosa. Depois que os discípulos começaram a pregar o Evangelho no início do século, Constantino formou essa religião católica apostólica romana, e às vezes até com um bom sentido de unir os cristãos, mas depois, devido tantas coisas erradas, tantas heresias, o próprio Lutero, Martim Lutero, ele protestou lá em Wittenberg. Ele colocou 95 teses contra aquela época, aqueles papas, aqueles padres, monges estavam ali praticando, como uma delas a indulgência, visando lucro, dinheiro, para construir a Basílica de São Pedro em Roma. E ali, amados, nós vemos que essa instituição, ela começou a se degradar,
e foi onde houve a reforma, e da reforma surgiu vários ministérios, como a presbiteriana, a luterana de Martim Lutero, a wesleyana de John Wesley, e foi crescendo a Assembleia de Deus, e hoje chegou da nossa denominação, que veio fugida também, saindo do Canadá, chamados Menonitas, Irmãos Unidos em Cristo, depois formada a Igreja Unida e a Missionária Unida. Mas nasceu da onde? Desta mulher, que é a igreja, que é essa religião, que é a católica. Por isso que toda essa ramificação vem dela, ela é a igreja mãe. Por isso o texto, a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro e pedra preciosa, muito rica, tinha um caso de suas abominações, das imundícias, de sua prostituição, que é a idolatria, e a mãe das prostituições e abominações na terra. O que quer dizer a mãe das prostituições? Porque muitas igrejas heréticas nasceram dela também. Portanto, um exemplo, Testemunho de Jeová, uma seita, nasceu dela também. Então, é uma prostituta que gerou denominações que se prostituem também. Eu quero dizer que muitos até acham bonito e acham que a igreja católica carismática é diferente, mas é apenas uma filha. É uma filha da igreja católica romana, apostólica romana. Elas são iguais, até os vitrais são iguais, as vestes dos padres são iguais, os seus costumes são parecidos, e até mesmo a mariolatria continua agindo, dizendo que Maria vai à frente. Isaías 45:16 diz assim: envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Sério? É forte isso. Isaías já profetizava contra a idolatria. Em Apocalipse 17 diz assim, versículo 4: e a mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. Quer dizer, estava vestida de escarlata. A palavra escarlata vem de uma pedra, escarlate. É uma pedra vermelha. Irmão, qual é a maneira quando tem um concílio vaticano? Qual é a cor que os cardeais se vestem? De vermelho. De vermelho. Para os católicos, Maria é tão importante como Jesus. Ela também é intercessora como Jesus. Você pode ver que a padroeira do Brasil é Maria Aparecida. Em Portugal é Maria de Fátima. Na França é Maria de Lourdes. Maria, 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 Maria. O símbolo do catolicismo é uma mulher com uma criança no colo. Esse é o símbolo. Quer dizer, a mãe de Deus. Ela foi a mãe de Cristo homem. Mas Jesus é o unigênito do Pai. E eu quero dizer, amados, que tem um escritor chamado Alexander Hislop. Ele afirma que quando
nos estudos teológicos, arqueológicos, ele afirma que quando Nimrod formou Babel, a imagem daquela cidade era uma mãe com a criança no colo. Olha só. Naquele tempo, lá de Babel, era uma mulher, uma mãe com a criança no colo. E hoje você pode ver nas várias religiões, o hinduísmo sempre vem uma mulher com a criança no colo. E assim vai por vários tipos de religiões. Você sabia que o nome Madonna, né? Eu quando era jovem eu ouvia muito a Madonna. E Madonna é um nome italiano que quer dizer Nossa Senhora. Ou Virgem Maria. Mas você vê como a Madonna se veste e faz os seus clipes? Como uma grande meretriz, parecendo-se uma prostituta. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso intercessor a Deus é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero dizer que Maria não intercede por ninguém, porque ela já morreu. Isso é veneração a mortos, como também adorar homens canonizados, santos, que já estão mortos. Isso é idolatria. A radiologia, católica, o que é radiologia? É veneração a santos. Isso é abominação. Isaías 8:19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito, familiares e os adivinhos que cheiam e murmuram, porventura não consultará o povo de Deus ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Quando se dobra o joelho a um homem que morreu, isso é consulta a morto. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jeová. Irmão, isso é muito sério. A própria história denuncia que em 30 anos de Inquisição foram mortos milhares de crentes. Os jesuítas mataram mais de 1 milhão de hereges entre 1500 a 1600 depois de Cristo. Esses hereges eram pessoas que criam em Jesus. A Europa foi o lugar onde mais houve derramamento de sangue, de testemunhas de Jesus em toda a história. Por isso Apocalipse 17:6 assim, que ela se embriagava do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso já aconteceu e vai acontecer mais ainda depois da tribulação. Eu quero dizer, irmãos, que Apocalipse 17:18. Mas antes disso eu quero dizer aos irmãos que Jeremias 11:20, olha o que ele diz: mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre ele, pois a ti descobri a minha causa. A justiça é do Senhor, e o Senhor vai jogar esse sangue derramado dos santos. Além da Babilônia ter um sentido espiritual, religioso, tem também um sentido material. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Irmão, a Igreja Católica é mais do que uma igreja, ela é um Estado. Existe o Estado católico, que é o Estado do Vaticano. Qual religião de hoje que tem um Estado, irmão? Só a católica. A Igreja Católica é uma potência política e religiosa. Qualquer país, mesmo sendo um país muçulmano, respeita a autoridade papal. O Vaticano tem seu próprio banco. Tem um próprio banco do Vaticano. A riqueza é tanta dessa denominação, é tanta em ouro e em propriedade. Você pode ver que em todo o centro de toda a cidade tem um prédio da Igreja Católica. A Babilônia, irmãos, é um sistema religioso, político e econômico. Apocalipse 17:4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Quando uma igreja começa a fazer parte do comércio, irmão, ela pode virar uma Babilônia. Quantas igrejas hoje pregam mais a teologia da prosperidade do que a salvação pela graça? Tudo é a base de troca. Quantas igrejas gastam milhões e milhões em emissoras de televisão? De dia, em horário nobre, passa filme, passa desenho, passa novela, passa até Big Brother. Agora os cultos é de madrugada, onde todo mundo está dormindo, só para dizer que tem uma televisão. Há igrejas e pastores que vivem em função do dinheiro. É rosa daqui, é toalha ungida dali, tem até carnezinho do Gideão. Eles estão mais preocupados com os templos milionários e o retorno financeiro do que própria edificação dos santos. Essa é a verdade. Eu quero dizer que não há nada de errado um pastor querer ter um prédio bom para os seus fiéis, mas a maneira comercial muitas das vezes foge dos princípios bíblicos, e isso é prostituição. Apocalipse 18:11 diz assim, Apocalipse 18:11: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino e de púrpura, de seda e de escarlata e de toda a madeira odorífera, e de todo vaso de marfim e de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e canela e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, flor de farinha, de trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homens. Esse sistema financeiro não é somente o comércio, até almas. Irmãos, eu quero dizer que tem seitas ligadas a essa religião que matam crianças
vendendo a sua própria alma. Como um exemplo, a maçonaria. Pensa a fusão que tem com essa turma. Eu quero concluir essa mensagem, irmão. Capaz dessa live até ser derrubada por causa disso. Não me importo com isso não. Mas eu quero dizer aos irmãos que a prostituta não tem aliança com ninguém. Você já viu prostituta ter aliança com algum homem de casamento? Jamais um homem seria um homem de caráter de aceitar que a sua esposa trabalhe em um prostíbulo. Porque a prostituta não tem só um homem. Ela sai com vários. A prostituição está ligada em negar o nome. Quer dizer, eu não quero casar porque eu não quero carregar o nome daquela pessoa. Porque, um exemplo, jamais uma mulher casada, ela vai carregar o nome, um exemplo, se ela é Santos, ela vai carregar o sobrenome Oliveira. Geralmente, principalmente, hoje está até tendo essa opção de não colocar o nome. Mas a opção de colocar o nome, o sobrenome do marido é para dizer que é unido. Hoje estão até quebrando isso para dizer que não, você vive do jeito que quiser, tem até contrato. Até contrato. Não deu certo, quebra o contrato. Nem precisa colocar o nome. Eu quero dizer que uma mulher, toda mulher casada carrega o sobrenome do seu marido. Então, se essa mulher ela não tem esse compromisso, então ela quer viver com vários e vários e vários e vários. As prostitutas não respeitam compromissos. Eu quero dizer, irmão, não negue o nome do Senhor Jesus em sua vida, amém? Eu sou cristão, meu noivo é Cristo e ninguém mais. Tem muitos crentes que são mais apaixonados pela sua denominação do que o próprio Senhor Jesus. Até a denominação de você adorar é uma prostituição. Você está se prostituindo. Ah, eu sou dessa denominação, vou morrer nela. Amém, você pode morrer nela, mas por causa de Cristo, não por causa da denominação. Eu quero dizer, irmãos, infelizmente, tem muitos crentes, eles hoje pedem conselho para o seu pastor aqui, aí amanhã sai correndo em outra igreja, porque lá o pastor tem um dom, sei lá, e vai correr lá também. Isso é traição. É traição. Ah, é errado? Ah, se o seu pastor permitir, não é errado. Mas se ele não está sabendo de nada, é errado. É o crente que não tem compromisso, não tem aliança. E quem não tem aliança, torna-se prostituta. Essa é a verdade, irmão. Tem muitos crentes aí, já apareceu vários aqui, até falando assim: ô pastor, me dá uma oportunidade para pregar na sua igreja. Que igreja é? Não tem igreja não, eu sou um evangelista. Ué. Meu Deus, e evangelista é um dom dentro de uma igreja, de um corpo. A igreja tem vários tipos de dons: pastores, mestres, evangelistas, também é. Não tem como viver fora do corpo. Os irmãos estão me entendendo? Isso é prostituição. Quer dizer, quer viver com um e com o outro, quer ir numa igreja, quer ir na outra, porque não quer ter compromisso, não quer ter aliança. Ninguém pode afirmar que tem compromisso com Deus se não tiver compromisso com os homens que foram escolhidos para lhe apacentarem.
Eu quero encerrar dizendo Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aleluia. Você tem um padrão, irmão, um padrão deixado por Jesus, que é das regiões celestiais. Ou você pode escolher um padrão do mundo, da Babilônia, um padrão que, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, eu vou viver do jeito que eu quero. Não quero ser disciplinado, não quero ser corrigido, eu quero viver a minha vida. Isso é um sistema do mundo. Isso não cabe a nós que somos servos do Senhor. Amém? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor desceu a essa terra para nos levar a uma aliança através do sangue precioso, que o Senhor diz ao apóstolo Paulo: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que estiver reunidos em meu nome. Esse é o sangue da nova aliança, é a orientação do Pai, é a fidelidade com o Pai, é o Pai chegando até nós, é uma aliança perpétua. Aleluia! Nós não vamos viver como o mundo vive, nós vamos viver como Jesus nos ensinou, viver uma vida que agrada ao Senhor, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus amado, porque nós somos um povo que temos uma aliança com o Senhor, um povo que te adora, um povo que te exalta, um povo que não serve imagem de pau e pedra, mas serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos tornou cidadãos dos santos. Com cidadão do santo, vamos morar nas ruas onde há ouro e cristais, na Nova Jerusalém, porque o Senhor nos separou para isso, o Senhor nos convocou para isso. Não fazemos parte do mundo, fazemos parte das regiões celestiais, em o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Diga ao seu irmão: você é um cidadão do céu. Fala para ele: você é um cidadão do céu. A sua aliança é com Deus, a sua aliança é com Cristo, a sua aliança é com o Senhor nosso Salvador Jesus Cristo. Nós adoramos a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós não servimos a Baal, nós servimos a Cristo Jesus, Cristo crucificado, exaltado. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que ouviu essa live, faça uma aliança com uma denominação séria que não se prostitui com ídolos. Faça uma aliança com quem tem compromisso com a palavra da verdade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor bom Deus, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que intercede por nós, e o nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos ao Senhor este dia, este domingo, a nossa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os irmãos digam amém, aleluia.